colocar, colocar aqui para gravar, tá? Então, como eu estava dizendo, tá? Por que que a gente escolheu esse tema, tá? Para abordar como nosso primeiro tema dessa série de webinars de Google Cloud que a gente vai estar promovendo até o final do ano. É que, antes de mais nada, né, tal, a gente tem Google tem um portfólio extremamente abrangente, tá? E óbvio, né, tá que nesse tempo em que as opções que temos aí de nuvens públicas no mercado, tá, são muitas, e é extremamente importante a gente conhecer não só as opções que tem, os produtos, os serviços que Google proporciona, mas também a gente precisa saber como cotar, tá? Então, é importante que, por exemplo, vocês, parceiros, tá, tenham condições de ter uma estimativa de custo bem próxima do consumo que o teu cliente vai perceber utilizando a solução de Google Cloud. Então, a calculadora de preços do Google Cloud é uma das ferramentas mais importantes aí, tal que Google disponibiliza para todos os parceiros. Tá? De um modo geral, tá? Então, o que a gente vai abordar nesse webinar? Tá? Então, a calculadora de preços, tá? A visão geral, como acessar essa calculadora, essa solução, links úteis que a gente tem na própria página da calculadora, identificar os campos da calculadora, tá? Fazer uma estimativa de uma arquitetura básica, tá? De Google Cloud, e passos a serem observados para fazer essa estimativa, tá? Então, quer dizer, poxa, será que quais são as informações que eu preciso ter, tá, para ter condições de fazer uma estimativa? E uma vez fazendo essa estimativa, calculando, gerando essa estimativa dentro da calculadora, como é que eu compartilho isso daí para validar ou até mesmo para pegar e fazer um registro de uma oportunidade, tá? É, é importante, tá, destacar nesse ponto que para aqueles projetos em que o parceiro precisa fazer um registro da oportunidade, tá, é fundamental, é obrigatório, é mandatório que ele anexe uma estimativa feita pela calculadora, tá, para facilitar e para conseguir esse registro dessa oportunidade. Bom, iniciando, tá, uma visão geral da calculadora. Então, o que que é a calculadora? A calculadora de preços do Google Cloud é uma ferramenta, é uma das ferramentas, tá? Uma das formas, tá, que o parceiro tem, que permite aos usuários a fazer uma estimativa do custo dos serviços e recursos oferecidos pelo GCP, tá? É uma ferramenta online, tá? E é uma ferramenta gratuita, tá? Você não tem custo nenhum, tá, na utilização dessa calculadora, tá? Quais são as principais características dessa ferramenta, tá? Então, você tem aqui, você consegue fazer a estimativa dos custos envolvidos na solução, tá? Você consegue fazer uma personalização flexível, você consegue fazer comparações de preços, tá? Os preços são atualizados, tá? Você tem uma taxa de conversão de dólar, por exemplo, tá, que é atualizada, está sempre atualizada, tá, e permite que você faça até, de repente, uma análise, tá, de economia de custos em determinadas configurações que você tiver gerando na calculadora. Quais são as vantagens, tá, na utilização da calculadora, tá? Facilidade de uso, tá? A interface da calculadora, ela é intuitiva e fácil de usar. Tá? Flexibilidade, a calculadora permite que os usuários personalizem
as estimativas de preço de acordo com as necessidades específicas. Apesar da gente pegar e destacar aqui a facilidade de uso, é importante a gente pegar e ressaltar que mais importante do que simplesmente saber como popular os campos tal, da calculadora, é a gente entender, tá, das soluções e entender exatamente quais são as informações que a gente precisa ter do ambiente do cliente, tá, para que a gente tenha condições de fazer uma estimativa de custo o mais próxima da situação real, tá, de operação do cliente. Como acessar, né, a calculadora de preços? Está aqui um ponto extremamente importante, né? Ele é acessível pela URL, tá? Essa URL que tá destacada aqui na apresentação, ou fazendo a busca no buscador Google, né? Em calculadora de preços Google Cloud. Tá? Ele vai aparecer ali tal, no buscador e você seleciona e você vai cair numa telinha mais ou menos como essa. Na parte superior da calculadora, né, na barra de menus ali, tá, você vai ter algumas opções, tá? Que opções são essas, tá? Então você vai ter ali, tá? Visão geral, soluções, produtos, preços, recursos e uma série de outras opções aqui, tá? Vamos passar rapidamente, tá? Sobre em cada um desses tópicos, tá? Então, ali você tem visão geral, tá? Onde você vai ter a visão geral do GCP, né, do Google Cloud Platform. Você vai ter conceitos, tá? Do ambiente de nuvem, porquê, diferenciais do porquê Google Cloud, tá? E você vai cair numa tela mais ou menos como essa, tá? Então, quais as principais... você vai passar por tópicos ali e tal, por exemplo, por que Google Cloud, quais são as principais vantagens, tá? Ele vai pegar e vai falar em várias nuvens, confiança, segurança, tal. Então, tem uma série de aspectos, tá, que você vai ter ali destacando quais são as principais vantagens de você trabalhar com o Google Cloud. Tá? O próximo tópico, tá? Então, você pode pegar e ver aqui soluções. Então, você vai ter aqui algumas soluções, tá, de Google Cloud, que você pode pegar e desenvolver, trabalhar com o Google Cloud, exatamente visando, tá, soluções para algumas verticais, seja varejo, manufatura, governo, telecomunicações, educação, etc. Tá? Você vai cair numa tela mais ou menos como essa. Tá? Então, você vai ter ali, selecionando varejo, por exemplo, você vai ter ferramentas de colaboração e análise para a cadeia de valor do varejo. Tá? Se você pegar e entrar em telecomunicações, você vai encontrar serviços híbridos, com várias nuvens, tal, para implantar e gerar receita tal com, com 5G, por exemplo. Tá? E assim por diante, tá? Então, cada uma dessas verticais aqui que estão relacionadas, você vai encontrar insights, tá? Ou dicas, tá? De situações em que você, usufruindo dos serviços de Google Cloud, você pode pegar e ofertar uma solução para os seus clientes. Pô, bacana, Tânia, tá? Mas e aí, tá? O que tem, tá? O que que tem dentro dessa calculadora, tá? Olha, descrição dos produtos GCP, tá? Então eu peguei e coloquei aqui um, um lembrete aqui, uma estrelinha aqui para destacar exatamente, tá? A importância desse link, tá? Então,
o que que a gente vai ter? Ele vai apresentar, tá, uma descrição breve, tá, sobre os produtos que compõem o portfólio, tá, de Google Cloud. Tá? Então, a gente tem aí mais de 100 produtos e serviços, tá, que a gente pode pegar e configurar dentro da calculadora. Tá? Então, eu destacaria aqui tal, tá, os mais populares, vai, digamos assim, ou os mais comuns, tá, de utilização. Aqui você tem o Compute Engine, tá, onde você vai pegar e vai dimensionar, tá, as máquinas virtuais que vão estar em execução, tá, nos data centers do Google. Tá? Você tem a parte de Cloud Storage, tá, que é o armazenamento de objetos, né, seguro, durável, escalonável. Você também tem recursos, por exemplo, de BigQuery, tal, que é um data warehouse, né, tá, para agilidade em sites comerciais. Então, quer dizer, você tem uma breve descrição, tá, da maioria ou da grande parte ou da grande parte dos produtos, tá, que compõem a solução de Google Cloud. De um modo geral, tá, é, produtos ou soluções que eventualmente não aparecem e que não são descritas aqui, é que são objeto de uma configuração ou de uma análise de preços mais particular, mais detalhada, tal, então que não faz parte, digamos assim, daquele portfólio de prateleira do GCP, tá? Então, não, isso é uma determinada solução aqui que eu preciso de uma análise mais particular, mais tailor-made, né, tal, mais customizada, tal, para a aplicação do cliente. Tá? Então, por isso que acaba não sendo relacionado e não sendo objeto, tá, da calculadora do GCP. A parte de preço, né, tal, é importante, afinal de contas, a gente está vendo aqui, tá, um webinar de como utilizar a calculadora do GCP. Tá? Então, aqui a gente tem detalhamentos e custo. E aqui dentro desse item, tá, você vê aqui, tá, coisas do tipo preços do Google Cloud, tá, detalhamento exatamente da calculadora de preços, programa gratuito do Google Cloud e tal, então você tem direito a alguns créditos, tal, para pegar e acessar e experimentar alguns produtos, tá, de Google Cloud. Então, preços específicos de alguns tipos de produto, então, pode, você vai ter um detalhamento de como é cobrado a, uma máquina virtual que você está configurando ali no Compute Engine, tá? Ou Cloud SQL, no Kubernetes, Cloud Storage e por aí vai. Tá? Então, você vai ter alguma coisa desse tipo, tá? Então, você vai ter um detalhamento dos preços, ele vai explicar como é que cada uma dessas soluções vai ser cobrada, tá? E em que situações vão ser cobradas, tá? Ou em que situações não serão cobradas, tá? Então, isso daqui é um detalhamento bem legal, tá? Que é importante aí, tá? Para vocês terem uma análise e, eventualmente, sanar dúvidas, tá? Que os seus clientes venham a ter. Olha, fulano, Tani, tá? Eu preciso saber, tal, quanto é que custaria um, um, uma máquina virtual com uma quantidade de vCPUs, qual é o preço por hora de, de uma máquina virtual, tá? Então, eu vou ter ali situações ali de preço sob demanda, preço com compromisso de 1 ano, com compromisso de 3 anos e por aí vai, tá? Então, tem todo o detalhamento nessa parte de preços, tá?
Então, por máquina, o tipo de máquina que você vai estar utilizando, quantidade de vCPUs, quantidade de memória, tal. Então, você tem todo o detalhamento caso o teu cliente venha te questionar sobre isso. Então, você já tem toda essa base de conhecimento, tá? que Google disponibiliza para vocês, exatamente para você ter uma base para argumentar com o teu cliente. A parte de documentação, tá? Então, você tem a parte de documentação detalhada, tá? De uso dos produtos GCP, tá? Guias, amostras de código, diagramas, arquitetura, tá? Práticas recomendadas e por aí vai, tá? Então, toda a parte de documentação de Google Cloud, tá? Então, tem toda uma trilha, né? Então, como começar, amostra de códigos, tá? Arquitetura, exemplos de arquitetura e por aí vai. Uh, eu peguei e falei um pouquinho, tá, da parte preparatória, né? Tá, mas vamos ver da calculadora agora mesmo, propriamente dito, né? Então, é importante a gente saber identificar quais são os campos da calculadora, tá? Então, numa tela assim, você vai ter, tá? Aqui o carrossel de serviços, né? O carrossel de serviços é onde você vai pegar e vai encontrar, tá? Os serviços que são passíveis de cálculo, tá? De cálculo de preço, de estimativa de preço, dentro da calculadora de preços do GCP, tá? Então, você vai ter ali produtos como Compute Engine, você vai ter Kubernetes Engine, você vai ter a parte de Cloud Storage e por aí vai, tá? Ah, Tani, poxa, eu preciso pegar e ficar olhando tal, cada um desses íconezinhos, cada um desses produtos, tentar encontrar? Não. Na barra de busca de serviços, você pode pegar e, por exemplo, colocar ali Compute Engine, ele vai direto no ícone, tá? E já vai destacar aqui no campo de baixo, tá? Quais são os campos que precisam ser preenchidos exatamente para você pegar e configurar os serviços, tá? Que você precisa para aquele para aquele determinado projeto ou configuração. Aqui no campo lateral, tá? Então, aqui é a parte efetiva de onde você vai ter a área das estimativas dos custos dos serviços que você configurou do outro lado, tá? Do lado esquerdo da tela. Tá? Então, do lado esquerdo da tela, ele vai pedir informações do tipo, por exemplo, se fosse uma configuração de Compute Engine ou de máquina virtual, ele vai perguntar, qual é a quantidade de instâncias que você quer configurar, qual é a localidade, né, tá, o data center que você quer utilizar, tá? Então, você tem algumas opções, tá? De localidades de data center, o que, que vai variar de um modo geral, tá? É, a seleção de um data center desses, tá? Então, basicamente é o preço que vai variar. Se você não tiver problemas, tá? Por exemplo, de latência, se bem que se a gente pegar e for analisar, todos os data centers, tá? Todas as regiões que compõem Google Cloud, tá? Elas são interligadas, tá? Por uma malha de fibra ótica. Todas essas localidades, tá? Você tem um tempo de acesso relativamente baixo. Óbvio que em determinadas situações, dependendo da aplicação que você vai rodar, tá? Então, a questão de tempo de latência é crítico, tá? Então, você vai ser obrigado a selecionar um data center mais próximo da região de utilização, digamos assim, daquele serviço que você está configurando.
Agora, para vocês terem uma ideia, aqui na América Latina, tá? Na América do Sul, temos 2 data centers, né, tal, do Google, um em São Paulo, outro em Santiago, são 2 regiões, tá, que dispõem de data center que você pode selecionar aqui, tá? Você tem uma série de outras opções, tá, considerando o hemisfério norte, né, tal, América do Norte, tal, nos Estados Unidos, tal, você tem uma série de opções de data center, e também na Europa e na Ásia, tá? O que é importante destacar aqui, tá, é exatamente isso. Se a tua aplicação ela, ela não tiver problema de execução, tá? Se o aspecto é, digamos assim, se o seu aspecto tempo de acesso não for crítico, tá? Você pode eventualmente optar por hospedar aquela tua aplicação num, num data center com um custo por hora, digamos assim, mais barato, tá? Então, de repente, se você está fazendo apenas está rodando uma aplicação em que você precisa somente fazer uma replicação de dados, tal, para efeito de ter um backup e tal. Tá? Então, de repente, você pode pegar e selecionar uma região com um valor mais baixo. Tá? Ah, não, eu preciso de a minha aplicação é uma aplicação meio crítica com relação ao tempo de resposta, à latência, tá? Então, de repente, seria bom você pegar e considerar o data center, a região de São Paulo, tá? Um ponto extremamente importante, tá? Google, a calculadora, o preço default, digamos assim, tá? Da calculadora vem em dólar, tá? Ah, é extremamente importante, tá? Que vocês peguem e selecionem, tá? Façam a conversão, tá? Para a moeda local, né? No caso nosso, tá? Os reais, tá? O porquê disso, tá? Porque ele já faz a conversão e já considerando, tá? Uma série de impostos, ele ele faz a inclusão de uma série de impostos que incidem, tá? Sobre essa operação, tá? Então, é extremamente importante que você pegue e faça essa, essa seleção, essa mudança de moeda, tá? E aqui a gente tem mais um campo, tá? Que são as opções de compartilhamento. Poxa, Dani, eu peguei e fiz a configuração, é, eu tenho aqui estimativa de preços, e aí, o que que eu faço com isso, né? Como é que eu sigo adiante com isso, tá? Então, você tem ali as opções de compartilhamento, tal, onde você pode pegar e compartilhar aquele link daquela configuração, daquela estimativa de preços que você fez, tal, conosco, ou eventualmente com o pessoal do Google para efeito de validação, de configuração, de análise, e por aí vai. Tá? Então, vamos dar ali tá, uma estimativa tá, de uma arquitetura básica tá, de Google Cloud. Tá? Então, imagina o seguinte, o cliente ele tem uma aplicação que deseja rodar no ambiente Google Cloud. Os requerimentos que o cliente informou, tá, para que a sua aplicação possa ser implementada são os seguintes. Eu quero uma instância de máquina virtual para um web server que corre exclusivamente com IAS de Windows Server. Eu vou ter 2 instâncias de máquinas virtuais funcionando como um application server. Cada uma das instâncias se encarrega de um serviço específico da aplicação e, por uma questão de segurança, devem rodar em zonas distintas. E ele também quer configurar um banco de dados baseado em Microsoft SQL Server com prefeito de backup. Tá?
Então, é necessário também que a instância que vai abrigar o web server deve ser otimizada em processamento e que tenha pelo menos 200 GB de disco e que seja de alto rendimento. É necessário também disponibilizar o endereço de IP público para o servidor. Além disso, a maioria dos colaboradores e clientes se encontram no Rio de Janeiro, requerendo uma localidade mais próxima possível. Tá? Finalmente, o cliente solicitou que, se possível, tá, eles economizassem o máximo possível em custos da solução. Tá? Normalmente é esse tipo de coisa tal, que vocês vão pegar e encontrar. O que é importante, tá? Independentemente daquilo que é informado, tá? Muitas vezes a informação que chega para a gente, que chega para vocês, ela não é o suficiente para a gente pegar e alimentar a calculadora de preços do GCP. Tá? Então, é importante que, por exemplo, vocês tenham em mente exatamente aquilo que é necessário. Tá? Então, imagina o seguinte, passos a serem observados para fazer a estimativa. Tá? Então, você pega e faz uma identificação de quais são os produtos GCP que vão ser considerados, né, num primeiro momento, e com base nos requerimentos informados pelo cliente. Tá? A gente precisa identificar se os valores informados pelo cliente são suficientes para a gente fazer a configuração de cada serviço. Tá? Então, por exemplo, eu vou... qual que é o serviço que eu quero? O serviço que eu quero tal, é uma máquina virtual. Para quê? Tá? Que ele precisa disso. Eu preciso disso para um web server. Tá bom. Tá? Quanto de RAM? Tá? Quantos vcores, quantas vCPUs, quantas instâncias, tal. Então, tem uma série de informações que muitas vezes, tá, o cliente passa, ou se não passar, tá, é importante a gente ter condições de levantar, fazer o levantamento dessas informações, porque senão a gente não consegue alimentar a calculadora e não consegue fazer a estimativa. Tá? Então, por exemplo, acho que é muito comum, tá? Acho não, né? É muito comum, muitas vezes o cliente chega e ele já roda, ele já faz uso, tá? De uma nuvem distinta do Google, né, tal, e ele pega e fala assim, eu tenho essa configuração correndo em cima de uma máquina EC2 no AWS, e eu queria saber quanto é que isso daqui ficaria, tá? É, numa configuração em cima de Google Cloud, tá? Então, é importante, óbvio, tá? Com relação ao tipo de processador, ao tipo de máquina tal que está rodando, a quantidade de vCPUs envolvidas, quantidade de memória RAM que eventualmente uma máquina EC2 do AWS tenha, é óbvio que esse tipo de informação a gente consegue pesquisar na internet, a gente consegue pegar e fazer um levantamento, quantas vCPUs ou quantos GB de memória RAM tal, uma máquina dessas consome, mas é importante a gente tentar fazer um trabalho um pouco mais investigativo, tá? Para entender um pouquinho melhor da aplicação, tal, o que efetivamente vai estar rodando, quais são as características. Essa tua aplicação ela vai estar rodando full time, tá? Então, quer dizer, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tal. Então, quer dizer, isso daí pressupõe dentro, tá, de Google Cloud um, um consumo de 730 horas mensais, tá? Acho que para a AWS tem um número um pouquinho diferente, tal, acho que 744, alguma coisa assim do tipo. Mas, de qualquer forma, tá? É importante esse tipo de informação, tá? A gente tentar garimpar e levantar esse tipo de informação, porque muitas vezes
como no exemplo, tá, que foi passado, não vem, tá? Não veio a informação de quanto tempo eu vou ter essa máquina ligada, quanto tempo eu vou ter esse serviço no ar, tá? Então, quanto mais informações vocês conseguirem levantar, tá, é importante para a gente conseguir alimentar de forma adequada a calculadora e conseguir dar sequência na estimativa de preço. Então, baseado, tá, esse material, tá, ele vai ser compartilhado com vocês, tá? Então, de repente, vocês vão ter acesso ao link aqui, tal, para ver o que efetivamente foi calculado, tá? Nessa nesse primeiro ensaio, digamos assim, tá? Nessa primeira versão do que envolveria esse cenário do cliente, tá? Aí você, ok, beleza, então eu peguei e coloquei aqui aquilo que o cliente quer. Mas, trocando ideia com ele, tal, entendendo um pouquinho mais da característica do serviço, tá? Então, considerando as melhores práticas, tá? A gente pega e vê que os serviços que devem ser incluídos à solução, tá? São são um pouquinho diferentes, né? Então, na primeira análise, a gente tinha achado que aqui, tá? Na primeira análise, a gente estava considerando somente Compute Engine e Cloud SQL, tá? Aí, analisando depois, na verdade, acabou faltando aqui o íconezinho do Cloud SQL, mas a gente verificando que e considerando as melhores práticas, tá? Que a gente teria que pegar e incluir, tá? Cloud DNS, Cloud CDN, tá? A parte de Cloud Storage e de Load Balancing, também adicionando aqueles serviços que originalmente tinham sido considerados, tá? Então, qual que é o quarto passo? Identificar possibilidades de economia e propor, sempre que houver abertura por parte do cliente, compromisso de uso, né? Tá, você tem três opções de configuração, né? Sob demanda, compromisso de 1 ano ou compromisso de 3 anos, tá? Então, você tem essas três opções de precificação, tá? Que a calculadora ela acaba gerando. Então, a estimativa de custos, ela pegou e saiu de uma análise somente de Compute Engine e Cloud SQL, tá? Que originalmente a gente havia feito, tá? Para uma configuração um pouco mais completa e que, de repente, é um pouco mais aderente à necessidade que efetivamente o cliente tem. Tá? Então, a gente pegou e chegou nessa segunda estimativa de custo, tá? Que está representada por esse link. Tá? Então, como eu falei, esse material ele vai ser compartilhado com vocês e, e vocês teriam condições de pegar e fazer um comparativo dos dois cenários, das duas soluções. Ô, Dani, beleza, eu fiz a estimativa, e como é que eu compartilho isso daí? Tá? Então, você tem quatro opções aí de compartilhamento. Tá? Você tem, das quatro opções, tá? Uma é preferencial, tá? Mas, de um modo geral, tá? Você tem a opção de impressão. Essa daqui, gente, tá? Eu nunca vi o pessoal compartilhar isso daí tá? Impressão, tá? Você tem a opção via e-mail, tá? E aí ele vai abrir um box ali, uma telinha que vai solicitar que você preencha um formulário, tá? Você tem um link da estimativa, tá? Então, o link da estimativa é o método preferencial que a gente
precisa, tá? Para pegar que a gente prefere quando você está compartilhando uma estimativa, tá? Então, o link, cada vez que você pega e altera uma determinada configuração, tá? Uma determinada análise, ele pega e vai lá e muda o link daquela estimativa, tá? Então, é importante que, quando você compartilha, por exemplo, esse link da estimativa com o pessoal do Google, o pessoal da engenharia do Google, ou até mesmo conosco, tá? É importante que, para não ocorrer divergência ou confusão, tal, não, eu achei que você estava utilizando essa estimativa, não, é sempre em cima do link da estimativa, tá? Então, cada vez que você pega e faz uma alteração, uma versão, o link muda, tá? Então, olha, a gente está falando agora sobre esse link, tá? Então, aquela informação que está sendo discutida, tá? Então, ela está sempre up to date, digamos assim, tá? E de comum acordo entre as partes que estão envolvidas no processo, seja ele o pessoal do Google, seja ele o pessoal aqui da TD, tá? Quanto até mesmo do cliente final, tá? E finalmente, a gente também tem aqui uma opção de um arquivo do Sheets, tá? Normalmente isso daqui é um arquivo CSV, tá? Que ele traz a configuração ali de cada uma das máquinas, mas, como eu falei, o, o método preferencial para a gente compartilhar uma determinada estimativa, tá? É exatamente o terceiro, que é o do link, o link da estimativa, tá? Eu incluí isso daqui também, tá? Isso daqui é uma ferramenta bem legal que a gente tem, tá? Que é o Google Cloud Developer Architecture, tá? É uma ferramenta que você tem acesso, você consegue fazer exatamente isso, né? Tal, você desenha a arquitetura, tal, desejada, tal. Então, toda vez que você puder incluir, digamos assim, um, um, um esquemático tal, ou a arquitetura do ambiente do cliente, aquilo que efetivamente, quais são os serviços que serão utilizados e a forma como esses serviços eles vão se correlacionar, tá? Toda vez que você puder e tiver condições de fazer, tá? Isso daqui também é um recurso bacana, tá? Que você pode utilizar e pode compartilhar com a gente toda vez que tiver fazendo uma estimativa tal, ou precisando rodar uma estimativa de preço. Isso daqui que eu peguei e falei para vocês, gente, é, um, é uma das ferramentas, né? Como eu falei lá no começo, tá? A calculadora do GCP é uma das opções, é uma das ferramentas que a gente tem para precificar. Tá? Agora, tem casos e casos, né? Então, a gente tem determinadas situações em que, por exemplo, poxa, eu estou rodando aqui, são 10 máquinas virtuais, tal, eventualmente eu vou tá precificando um cloud storage ou alguma coisa assim do tipo, tal. Configurações pequenas e básicas, legal, bacana, tá? A calculadora de preços do GCP, ela funciona bem legal, tá? Agora, vai ter situações, por exemplo, em que o teu cliente pega e vira para você e fala assim, Tani, eu tenho aqui, eu tenho um ambiente aqui com 70 máquinas virtuais, eu tenho aqui um outro ambiente com 100 máquinas virtuais, eu queria que você fizesse uma análise de preço, quanto é que isso daí ficaria dentro de GCP, tá? Então, é meio complicado a gente pegar e gerar isso daí dentro da calculadora, mesmo porque um ambiente tão grande assim, tá? Normalmente, poxa, a- acaba tendo muito.
dando muita oportunidade a erro, né, tá, de alimentação dos dados, né, tal da configuração. Poxa, olha, tal é a máquina virtual 1, tá? Ele vai pegar e vai ser um file server, ele vai ter tantas vCPUs, ele vai ter tanto de giga de memória, ele precisa ter um disco, precisa ter um disco associado de, sei lá, 1 tera ou alguma coisa assim do tipo. Então, quer dizer, imagina o seguinte, você pegar e fazer isso para uma máquina virtual, duas, 10 máquinas virtuais, é uma coisa. Tá? O ambiente que o cliente pega e vira para você, tá, e quer fazer uma análise em cima de 50 máquinas, 100 máquinas, tá, fica muito complicado você alimentar manualmente a calculadora de preço. Então, a gente tem, o Google tem uma outra ferramenta, tá, chamada Stratozone. A Stratozone ela, era uma solução de mercado. O Google foi lá e localizou, tá, essa solução, fez a aquisição dessa empresa, incorporou a solução do GCP, e é uma ferramenta que a gente utiliza, tá, o pessoal do Google, do próprio Google utiliza exatamente para fazer a estimativa de preços para ambientes um pouco mais complexos, tal, e principalmente ambientes mais grandes. O Stratozone, tá, muito provavelmente ele vai ser objeto, tá, de um outro webinar futuro, tá? Eu acho que tem bastante assunto, tem bastante material, tal, que seria legal a gente pegar e compartilhar com vocês. Tá? Bom, aqui termina, né, tal, a apresentação. Eu acredito que a gente deva ter algumas dúvidas aí e tal. Eu não sei, Bia, o pessoal tem algum questionamento que foi feito, ou o pessoal está fazendo agora? Por enquanto, nenhum questionamento ainda. Poxa, é bacana, tal. Eu acho que, quer dizer, é bacana por um lado, e por outro lado não tão bacana, né, tal. Ou eu expliquei bem pra caramba, tal, ou o pessoal não entendeu nada do que eu falei, tal. Mas brincadeiras à parte, tal, pessoal, sintam-se à vontade, tá, de questionar, caso vocês tenham alguma dúvida, tá, vocês podem pegar e colocar aí no chat, ou até mesmo na área de perguntas e respostas, tal. A gente tem condições a gente tem mais alguns minutinhos aí, a gente pode dedicar exatamente para tentar resolver essas dúvidas. Caso a gente não consiga, a gente anota e depois responde de forma individual aí. Temos a gravação por e-mail, tá? Eu vou deixar aqui o link de pesquisa de satisfação para vocês responderem, por favor. Lá vocês podem deixar suas dúvidas, tá bom? Que podemos responder posteriormente. A gravação, então, enviaremos pós-evento e acredito que finalizamos. É isso, Sérgio? É isso aí, tá? Então, aqui os meus contatos, tá? Então, eu sou o engenheiro de pré-vendas aqui, dedicado para soluções Google aqui na TD Cinex, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, não só com relação à parte de GCP, mas também com relação à parte de Workspace, tá? Que também fará parte da nossa programação de webinars aí para o restante do ano. Sintam-se à vontade, tem aí os meus contatos, caso precisem, e estamos à disposição de todos. Muito obrigada, pessoal. Novamente, deixei aqui o link do formulário da pesquisa de satisfação, se vocês puderem preencher, por favor. Qualquer dúvida, podem deixar lá
na parte de comentários, que nós responderemos posteriormente. Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Obrigado, pessoal.